mas sejamos mais parecidos com o nosso Salvador. É no nome dele que oramos, Senhor. Amém e amém. Há uma doutrina teológica chamada aceidade divina. Vem do latim isso. Mas se nós formos colocar bem no português claro, no papo reto, ela significa que Deus é completo. Você pode chamar isso também de completude divina. Deus é completo. Deus tem tudo o que ele precisa. Deus não tem necessidade de absolutamente nada. Deus é completo. Por exemplo, algumas vezes nós temos a ideia equivocada de que Deus talvez precise da nossa oração, do nosso louvor, da nossa adoração, que Deus é meio solitário em algum lugar aí metafísico. Mas Deus não é solitário. Por isso, na nossa fé, a fé cristã histórica, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade nele mesmo. O que significa o seguinte: Deus nunca está só. Deus está sempre completo, pleno. Um amigo meu diz: Deus é completão. E Deus é completo, totalmente completo. Veja o que disse o apóstolo Paulo quando ele faz um discurso com os filósofos gregos, lá em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ouça bem essas palavras. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não precisa de nada. Deus é completo. Deus é completão. Não falta nada nele. Ele não precisa de nada. Mas se Deus não precisa de nada disso, por que ele pede, encoraja, exorta na sua palavra que oremos, que cantemos, que adoremos? Porque eu e você precisamos. Porque nós somos os necessitados. E o Deus que tem tudo em si mesmo, generosa e bondosamente, oferece para você. Oferece para mim. Ele nos convida a participarmos dessa comunhão de fartura que Ele tem. Deus é completo, mas nós não somos. Ele dá a vida, Ele dá o ar que respiramos, Ele dá toda a nossa existência, tudo que temos, tudo que somos, nós dependemos dEle. Deus é completo, nós não somos. Aqueles que gostam de carros, o carro mais caro no mercado e mais completo disponível, quantos aqui gostam de carros, admiram essas máquinas? Tem vários aqui. Chama-se Rolls-Royce Boat Tail. Chique, hein? Só o nome dele, né? Rolls-Royce Boat Tail. Ele custa apenas 28 milhões de dólares. Mas se você quiser comprar aqui em reais, está perto de 142 milhões de reais. Esse carro é o mais completo. Ele foi inspirado nos iates de luxo. Então, quando você olha para ele, é um espetáculo visual. Ele tem, inclusive, no porta-mala, até um guarda-sol. Mas se você perguntar para o vendedor uma pergunta simples desse carro que é o mais completo que tem no mercado, que é baseado nos iates de luxo, se você fizer apenas essa pergunta, esse carro aqui flutua, qual é a resposta? Não flutua. O carro completo, ainda assim, é incompleto.
Se você perguntar para o vendedor, olha, mas esse carrão, essa máquina linda, voa? A resposta dele é, não, olha, só falta voar. Só falta boiar, só falta voar. Porque o carro mais completo, que custa todo esse dinheiro, é incompleto. Mas maravilhosamente, quando nós pensamos em Jesus, que é o que veremos no texto, assim como o Pai, Jesus é completo. Aliás, Jesus é mais que completo. Ou seja, tudo que você imaginar que você necessita para a sua existência plena, você encontra em Jesus. Jesus é mais do que completo. Jesus é completão. Você pode dizer comigo que Jesus é completão? Não, calma, você disse antes de mim, vamos falar juntos. Jesus é completão. Ele tem tudo o que você precisa, ele é tudo o que você precisa. Nós pensamos, Jesus mais. Não, é Jesus somente. É Ele. Tudo o que nós precisamos. Veja essa história que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 11, quando esses pastores que estavam nas colinas tiveram uma visão de um anjo e de uma milícia celestial. A palavra de Deus diz assim, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Havia pastores que pastoreavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Eu lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 3 títulos para Deus Filho, que demonstram que Jesus é completo. Mais que completo, Jesus é completão. Veja só. O primeiro título que o anjo atribui a Jesus é que Jesus é o Salvador. Como Salvador, Jesus resolve o nosso problema de pecabilidade, a nossa inclinação contínua e a nossa habilidade contínua de pecar. Porque herdamos essa pecaminosidade desde o primeiro casal ancestral que lemos no livro de Gênesis, Adão e Eva. Desde então, todos nós, toda a raça humana, nasce entranhada de pecados. Dizem que um dia perguntaram para John Lennon se ele era um pecador. E ele disse não. E explicaram para ele que pecar é errar o alvo. E se ele já tinha errado o alvo na vida alguma vez, ele disse, bem, se pecar é errar o alvo, então eu sou um pecador. Porque todos erram. Todos pecam, todos ofendem a Deus por ação, que são pecados de comissão, ou por omissão, quando não fazemos o bem que deveríamos fazer. Pecadores. Mas Jesus, o Salvador, Ele é suficiente para nos livrar dos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador. Mas o texto vai adiante e diz mais, que Jesus não apenas é esse Salvador que restaura aquela comunhão que foi perdida no Éden, que nos aproxima de Deus, oferecendo perdão, graça e misericórdia, o Salvador que entra na nossa história e nos redime, nos resgata, mas o anjo disse ainda que ele é o Cristo. O Cristo, como já vimos um outro dia, é a tradução do grego Messias, o ungido de Deus, o rei prometido. Jesus não é apenas o Salvador, que resolve o problema que aconteceu lá no Éden, o pecado, ou seja, que resolve o passado. Jesus é o Rei, o ungido de Deus, que resolve um outro problema da existência humana, governabilidade. Veja só, todos nós vivemos a vida buscando, por mais que tentemos negar isso, mas nós vivemos a vida buscando quem nos governará. Há uma necessidade no coração do homem, do ser humano, de ser governado.
Se nós não encontrarmos quem é o melhor para governar a nossa vida, nós vamos atribuir essa governabilidade a outra coisa, a outra pessoa. Então há pessoas entregando o governo da sua vida às drogas. Há pessoas entregando o governo da sua vida ao álcool. Há pessoas entregando o governo da sua vida aos vícios dos mais diversos, a pornografia, a jogatina. Porque há um desejo de que alguém governe a nossa vida. E as pessoas vão sendo governadas por aquilo que acaba os consumindo e destruindo de uma maneira terrível. Quantos aqui assistiram o filme ou leram o livro O Senhor dos Anéis? Lembram daquela criatura estranha, o Sméagol? Ele pega um anel, o precioso. Veja só, ele começa na história como um ser bonito, de traços bonitos, mas ele vai sendo consumido de tal maneira que se torna uma criatura feia, cadavérica, assustadora. Não é? O pecado fez isso. O pecado começa com um convite interessante, seja qual for o pecado. E nós começamos a nos envolver com ele e somos governados por ele, porque precisamos de propósito, precisamos de direção, precisamos entender qual é o valor que existe para a nossa existência. Buscamos algo ou alguém que governe a nossa vida. E veja, vem em todas as formas e cores. Tem gente entregando o governo da sua vida ao seu trabalho, à sua vocação profissional. E quando ele se dá conta, ele está sendo devorado por aquilo que um dia era o objeto de satisfação pessoal. Há pessoas que estão sendo devoradas porque entregaram o governo da sua vida a um outro ser humano mortal. Mas, se nós entregarmos o governo da nossa vida a Jesus, Ele só nos levará pelo caminho da vida plena, da vida de crescimento, do significado existencial. Porque Jesus, Ele é completo. Aliás, mais que completo. Jesus é completão. E se tem alguém que, portanto, deve governar a minha vida como o Cristo, o Messias, o Rei, é Jesus. Ele pode livrar você dos seus pecados. Ele resolve como Salvador o nosso problema de pecabilidade. Ele pode dar propósito para a sua vida, direção para a sua vida, verdadeira satisfação para a sua vida, porque como Cristo, como Messias, como Rei, Ele resolve o nosso problema de governabilidade. Tem sido atribuído a Agostinho de Hipona a seguinte frase: o coração do homem não tem paz até que encontre a paz em ti. É nele, é em Cristo. Mas tem mais. Ele diz ainda que Ele é o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Tudo isso na manjedoura. Tudo isso naquela manjedoura, no Jesus completo, no Jesus completão. Tudo que desejamos, tudo que sonhamos, ali. Salvador, Cristo, o Senhor. Agora veja, quando nós usamos aqui na nossa cultura a palavra Senhor, nós acabamos entendendo que é apenas um tratamento respeitoso para alguém. Meu pai, ele me ensinou isso de maneira muito firme. Os tempos mudaram, eu entendo. Mas ele me ensinou o seguinte: eu não podia chamar ele de você. Se eu dissesse você, ele dizia, você não. Senhor. Alguém aqui já viveu isso? É exato. Você não, Senhor. Embora pese que seja de fato uma maneira respeitosa de tratar as pessoas mais velhas, ou os nossos pais, ou um superior, não é disso que Lucas está falando. Ele não está dizendo apenas que Jesus tinha um pronome de tratamento respeitoso ali. Vamos chamar ele de Senhor. Quando ele usa a palavra grega aqui, Kyrios, era uma palavra que espelha, no texto lucano, espelha o Antigo Testamento, o Yahvé, Yud-Hei, Vav-Hei, ou Jeová,
que muitas vezes é traduzido por Senhor. Grande eu sou, o Deus que é, aquele que não depende de ninguém para existir. Quando ele diz que aqueles pastores encontrariam o Salvador, o Cristo, o Senhor, ele está falando que Deus nos visitou nessa terra vestido em carne humana. Assim, Jesus resolve o nosso problema de eternidade. A nossa vida é muito breve. Muito breve, nós não nos damos conta disso. Muito breve. Se você fizer a conta, se você viver razoavelmente, você vai ter umas 80 primaveras na sua vida. Só fazer a conta e ver quantas você já viveu. Jesus disse que a nossa vida é como se fosse uma flor que nasce no campo e vem o calor e no final do dia ela já se foi. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. Que você olha ali na panela, está ebulindo, e quando você se dá conta, ele já foi. A vida passa muito rápido. E se a nossa existência se resume apenas a essa existência, apenas a essa vida, nós somos os seres, as criaturas mais miseráveis que poderiam existir. Pelo seguinte, nós temos consciência da nossa existência. Nós temos a dimensão do que é viver. Outras criaturas não têm, eles vivem, eles vêm, eles vão. Mas os seres humanos têm essa consciência de existência, de vida. Com todo respeito, e eu sei, de novo, a gente vive uma época que nós amamos os pets de uma maneira diferente. Mas se você não der feliz aniversário para o seu pet, ele não tem uma crise existencial. Se você não orar com ele antes dele comer a ração dele, por melhor que seja, ele não tem uma crise pessoal. Mas o ser humano, ele reflete a realidade existencial de uma maneira diferente. E se a nossa realidade, a nossa experiência fosse apenas essa, breve, nós seríamos as criaturas mais miseráveis que passaram pela face da terra. Talvez esse texto que eu recebi nos ajude a refletir sobre isso. É um texto curto, então eu peço a sua atenção na leitura que eu vou fazer. Vamos lá? Quando você morrer, não se preocupe com o seu corpo. Os seus parentes e a funerária cuidarão disso. Eles vão tirar você da casa ou do hospital e vão levá-lo para a funerária da escolha da sua família. Eles vão tirar as suas roupas, eles vão lavar você, eles vão vestir você, eles vão até aplicar maquiagem para que você pareça apresentável. Muitos virão ao seu funeral para te honrar. Alguns até cancelarão seus planos, pedirão uma licença para comparecer ao seu funeral. Suas coisas, aquelas coisas que você não gostava nem de emprestar, elas serão vendidas, doadas, queimadas. As suas chaves, ferramentas, livros, CDs, DVDs, LPs, jogos, roupas, alguns deles serão jogados no lixo. O mundo não vai parar para chorar por você. A economia continuará. Você será substituído no seu trabalho, alguém com as mesmas características ou até com habilidades e qualificações melhores que as tuas. Vai ocupar o seu lugar. Pessoas que só conheciam o seu rosto vão dizer: descanse em paz. Seus bons amigos, eles chorarão por algumas horas, por alguns dias, por vários dias, mas depois disso, eles voltarão a sorrir. Os seus animais de estimação, com o tempo, eles vão se acostumar com seus novos donos. As suas fotos, elas ficarão por um tempo na parede. Depois serão colocadas num móvel. E depois irão para o fundo de uma caixa. Todas as coisas que você dava valor, elas vão perdendo o significado e vão desaparecendo.
uma outra pessoa vai sentar no seu sofá. E logo os seus amigos vão esquecer de você, o colega de trabalho vai te esquecer, o vizinho, o colega de classe, até o membro da igreja que você encontrava toda semana. A sua conta bancária vai ser congelada, raramente alguém visitará a sua lápide para colocar uma flor em lembrança a você. Todas as coisas que você valorizou tanto e brigou tanto por elas, elas vão perder o significado. Mas há boa notícia. Existe vida após a morte. E você pode viver perdoado, abraçado, consolado, encorajado, amparado pelo Deus Santo e amoroso. Você poderá estar na presença de Jesus para sempre. Então, não se apegue demais às coisas dessa terra. Não se prenda tanto a picuinhas pequenas e insignificantes. Viva a vida com intensidade, com alegria, com encorajamento. Seja um abençoador. Ajude os pobres. Ore pelos doentes. Pregue o evangelho. Viva a vida de maneira a avançar o reino de Deus. Viva a vida com a perspectiva da eternidade. Os pequenos sacrifícios aqui, todos eles, naquele dia, valerão a pena. Porque naquele dia você estará com o Senhor, Jesus, o Jesus que é completo, é mais que completo. Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é o seu Senhor. Jesus resolve o nosso problema do passado. A nossa pecabilidade é resolvida pelo Salvador. Jesus resolve a nossa questão de governabilidade. Olha, essa é a melhor escolha para a sua vida. Essa é a melhor direção para você, confia em mim. E Jesus resolve o nosso problema de eternidade. Ele abre o portão da eternidade. E nós entraremos um dia com Ele, perdoados, lavados, remidos pela sua graça. Quando nós pensamos no Natal, é disso que nós estamos falando. De que naquela manjedoura estava tudo o que nós precisamos. Tudo. Tudo. Enquanto tantas outras coisas um dia elas vão esvanecer, Cristo Jesus continuará sendo a nossa glória. Se você está lutando com algum pecado na sua vida, venha para o Salvador. Se você está lutando na sua vida com um problema de direção, de propósito, por que eu estou aqui? Venha para o Cristo. Se você está pensando, puxa, como é que será essa eternidade? Está passando tudo tão rápido. Venha para o Senhor. É isso que nós comemoramos quando vemos as luzes coloridas, árvores enfeitadas ou trocamos presentes. Nós vamos além do que esse mundo de consumo vê. Nós vemos a esperança que temos no Jesus que é completo. Me desculpem. No Jesus que é completão. Vamos ficar em pé.